Olá, meus queridos, eu tenho para vocês hoje uma aula grátis de como que eu transformei esse refrigerador em um refrigerador on-off, compressor dele R$ 1.500. Dessa maneira, nós podemos instalar também um compressor inverter mais barato. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como que nós fizemos essa transformação nessa RT, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos uma placa de potência e aqui nós tínhamos a placa inversora da nossa geladeira, que agora tomou conta o nosso relé e o nosso Arduino. Então, como tudo isso funciona? Essa placa de potência, ela vai trabalhar ventiladores, sensores, ela vai trabalhar a iluminação de porta, ela vai trabalhar a nossa válvula de passo que fica lá embaixo. A válvula de passo, para quem não sabe, é uma válvula que faz o direcionamento entre os dois evaporadores. Existe um evaporador na parte de cima e outro evaporador no refrigerador. Então a válvula de passo vai direcionar o gás. E aí essa placa, ela trabalha tudo isso. Nós temos um sensor externo para medir a temperatura do ar. Nós temos todo o controle do nosso refrigerador aqui, resistência, os dois ventiladores que são 12 volts, eles são oscilantes. E aqui nós tínhamos a nossa placa inversora. O que aconteceu? Nós retiramos a nossa placa inversora porque o nosso compressor ele queimou. Nesse sentido, o compressor ele é um compressor trifásico e esse compressor ele tem a função dele somente com essa placa. Aqui é um relé SSR 40 A. E esse relé SSR ele vai de 3 a 32 volts. E nós conseguimos ligar o nosso Arduino. O Arduino ele é uma placa que nós configuramos, colocamos uma configuração aqui dentro, que nós temos já a receita no nosso curso, e ele transforma um sinal PWM que fazia essa placa acelerar e desacelerar como um gatilho. E depois disso nós conseguimos ligar o nosso relé com um pulso positivo e um pulso negativo. Eu consigo fazer esse sinal PWM ligar diretamente o meu relé? Não consigo, porque dessa forma a nossa saída de tensão ela fica variável e isso não é agradável para o nosso compressor on-off. Então dessa maneira nós precisamos fazer o sinal PWM, que ele chega aqui nesse terminal, ele vira um pulso. E através disso nós fazemos também um trabalho com esse pulso. Por exemplo, quando o pulso chega, não ligo imediatamente o meu relé. Eu tenho aí um delay de 12 segundos para que eu possa ligar o meu relé. Também, o que nós temos também? Nós temos um delay de retardo. Quando o nosso sinal ele para, nós temos aí 5 segundos para desligar o nosso relé. Por que disso? Porque pode ser que esse sinal ele perca a sua... ele deu uma oscilação e aí o nosso Arduino vai entender que ele precisa desligar. Com 5 segundos de delay, aí eu tenho um tempo a mais para poder verificar a estabilidade desse sinal e fazer o nosso relé continuar ligado. Se ele oscilou ali rapidinho, ele não vai desligar, porque o nosso relé não permite ficar ligando e desligando ele. Então nós precisamos fazer um sinal contínuo para o nosso relé. Então nesse sentido, o que nós temos? Um pulso PWM ligando o nosso Arduino vai entender, vai processar esse sinal, que é uma determinada frequência, após 12 segundos ele vai ligar. Perdeu o sinal, após 5 segundos ele desliga o nosso relé. Eu consigo instalar um compressor inverter mais barato aqui? Eu consigo. Então nós vamos fazer isso nos próximos vídeos. Explicando para vocês, nós temos aqui um Arduino que recebe o sinal PWM e faz o nosso relé ligar ou desligar, ok? Então, vamos mostrar para vocês lá embaixo como que esse compressor está ligado. Antes de chegar lá, deixa eu mostrar para você. Aqui é a parte de potência do nosso relé. Então aqui nós temos um sinal de entrada. E da onde você tirou esse sinal de entrada? Do cabo elétrico, tá? O cabo elétrico nós temos aqui. Retiramos dos dois fios. Aqui ele vai para a placa e aqui nós sangramos e ele entra no nosso relé. Ele entra, interrompe e vai para lá para baixo com o nosso fio preto. E aqui nós temos um outro fio que vai direto lá para baixo, certo? Pelo fio azul, e o fio azul desce diretamente, fazendo que o nosso compressor ele seja interrompido pelo nosso relé. Então nós jogamos uma energia, nós jogamos a tensão lá para baixo, cortada pelo relé. Então o relé ele vai fazer o nosso compressor ligar e desligar. Aí você pode me perguntar, Estevão, não poderia fazer isso com o nosso ventilador? Aí eu digo para você, o nosso ventilador, nós tentamos, tem até fita isolante aqui, esse é o ventilador do freezer. Porém, existem alguns problemas para nós ligarmos isso aqui. O primeiro deles, ele corta quando a porta é aberta. Segundo problema que nós temos, esse sinal de ventilador, ele não liga junto com o nosso compressor. Esse é o problema. Por quê? Nós temos o ventilador do freezer e nós temos o ventilador do refrigerador. Então são dois ventiladores. Então imagina que o nosso freezer ele já está totalmente gelado. E aí o que acontece? O nosso ventilador ele vai desligar o ventilador do freezer e vai ligar o ventilador lá na parte de baixo.
Então, o nosso compressor vai desligar, sendo que o nosso refrigerador precisa de refrigeração. Então, dessa maneira, compressor desligado, mas o refrigerador da geladeira ligado, precisando refrigerar, mas não consegue porque o compressor está desligado. Então, esse é um dos motivos, e esse é o principal motivo que nós temos aí a questão de ligar pelo PWM que iria ligar essa placa. Essa placa é como se fosse um relézinho do compressor on-off. Então, a placa que nós falamos é a placa inversora. Então, essa placa inversora que estaria aqui nesse quadrado, ela é como se fosse um relé do nosso compressor. E o que liga esse relé? Um sinalzinho PWM. Esse sinalzinho PWM vai fazer a placa acelerar e desacelerar. Nesse sentido, o nosso compressor on-off não precisa acelerar nem desacelerar. Então, o que ele faz? É apenas um sinal de gatilho que passa pelo processamento de dados do nosso Arduino, transforma num sinal válido DC e liga o nosso relé em 5 volts. Esse relé aqui consegue ser ligado em 5 volts, porque nós temos aí a tensão de liga de 3 a 32 volts, mas precisa ser contínua, direct current, que é DC, que é corrente contínua, ok? Então, nesse sentido, através do sinal PWM processado pelo nosso Arduino, nós temos aí um sinal para ligar o nosso compressor. Delay de entrada de 12 segundos, delay de saída de 5 segundos, beleza? Então, tudo isso nós conseguimos trabalhar na programação desse carinha aqui. Vamos lá para baixo que eu vou mostrar o compressor para vocês. Então aqui nós temos o nosso compressor Chipera. Ele é um compressor on-off de 115 a 127 volts, 60 Hz, ok? Esse compressor, ele é para gás R600. Os fios que eu chego lá de cima seriam fios trifásicos. E o que eu tenho aqui? Um fio que está cortado, anulado, e o fio azul e o fio preto, que vão direto no meu relé e ligam o meu compressor. Simples assim. Essa é a única maneira de você fazer a conversão para compressor on-off. Consigo colocar um compressor inverter aqui? Consigo. Cenas dos próximos capítulos. Eu quero colocar um inverter em Embraco de R$ 369 aqui nessa geladeira. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não muda nada no nosso painel, não dá erro. Nós ensinamos para vocês na risca e na régua como fazer essa conversão no nosso curso de automação e controle. Você tem a necessidade de aprender como converter esse refrigerador para on-off? Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós temos o número do nosso WhatsApp. Ou até mesmo, já vou falar agora, é 11993111411. Chama a gente que nós passamos para você o link desse curso espetacular. Essa é apenas uma das geladeiras que nós temos lá. Nós temos dezenas de geladeiras convertidas para on-off, convertidas para inverter. Nós temos geladeiras com inverter mais barato. Nós temos geladeiras que eram on-off, colocamos compressores inverter. Então nós temos muito. E de bônus nós temos testador inverter. Nós testa ventilador, testa compressor, testador de válvula de passo que nós temos nessa geladeira aqui. Então nós temos diversas coisas para vocês lá como bônus, tá bom? Nós temos placas para você transformar geladeiras para on-off sem necessidade de programação. Essa geladeira precisa de delay, então a placa sem programação não tem delay, então não cabe nesse caso aqui, mas nós temos como transformar Electrolux, algumas Samsung que não tem válvula de passo, dá para fazer nelas com essa placa sem programação. Não é o caso dessa RT38. Nós temos como fazer conversão em Philco para compressor on-off, Midea para compressor on-off. Todas as geladeiras que têm placas separadas de inversor de potência, nós conseguimos com o nosso curso aqui. E nós temos outros tipos de geladeira também com placa única, por exemplo, nós temos a RF49, que temos no curso também como converter ela para on-off, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe, um grande abraço.